Olá, amigos! Vamos começar uma série de vídeos aqui no canal para explicar de forma simples e objetiva assuntos que são importantes para nós, brasileiros. E vamos começar falando sobre imposto de renda, que por acaso, nesse ano, no dia 31 de dezembro de 2022, vai completar 100 anos de existência no Brasil. E para começar, o que é imposto de renda? Imposto de renda é um tributo federal, ou seja, um pagamento obrigatório que deve ser devolvido em dinheiro para o governo federal, que é quem administra esse imposto. Na prática, a Receita Federal do Brasil é o órgão responsável por fazer o recolhimento desse imposto e esse recurso vai para a conta do Tesouro Nacional e será utilizado pelo governo para o funcionamento de vários tipos de serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública e outros tipos de serviço. E o nome já diz, o que é imposto de renda? É imposto sobre a renda, ou seja, sobre o dinheiro que você recebe, seja em forma de salário, aposentadoria ou bens que você tenha e que te geram uma renda, por exemplo. Se você tem uma casa e coloca essa casa para alugar, então essa casa ela te gera uma renda, que é o aluguel. Ou se você tem investimentos e eles estão te dando um retorno, estão te gerando uma renda, então esses investimentos são bens que te geram renda. Então, de forma bem simples, eu tenho o meu salário, eu recebo o aluguel porque eu tenho um imóvel, eu recebo um rendimento de investimentos que eu tenho e eu recebo ainda outros rendimentos. Lembrando que o imposto de renda sempre é apurado, levando em consideração tudo que você recebeu no ano anterior. Então, de tudo que eu recebi, será feito um cálculo ou uma apuração que é feita na declaração do imposto de renda e uma parte desses rendimentos será devolvida ao governo na forma de imposto, que é o que se fala devolver a parte que é do leão. Eu pago imposto sobre qualquer dinheiro ou bens que recebi? Não, nós vamos chamar o dinheiro ou a renda recebida de rendimentos. Há rendimentos que você recebe, seja em dinheiro ou bens, que você precisa pagar o imposto sobre eles, porque são rendimentos tributados. E há rendimentos que você recebe que não precisa pagar o imposto, porque são rendimentos não tributados. Por exemplo, se você tem um emprego formal e recebe seu salário, férias, 13º, você está recebendo rendimentos que são tributados. Haverá cobrança de imposto de renda sobre eles. Mas, por exemplo, um aposentado que tem mais de 65 anos de idade, uma parcela do benefício da aposentadoria que ele recebe será isenta de imposto de renda. Ou seja, não haverá cobrança de imposto de renda. E que parcela é essa? A cada ano, o governo informa essa parcela, qual é o limite de isenção para os aposentados que têm de 65 anos para cima. E neste exercício de 2022, lembrando que a apuração do imposto de renda sempre se faz com relação ao calendário anterior, ou seja, o ano anterior. Então, para a declaração deste ano, que é referente a 2021, a parcela de isenção para os aposentados é R$ 22.847,76 para o salário de janeiro a dezembro e R$ 1.903,98 para o 13º. Ou seja, o aposentado que teve o seu benefício somado de janeiro a dezembro e o valor total deu igual ou abaixo de R$ 22.847,76, ele está isento do pagamento de imposto de renda. E também da mesma forma, se o seu 13º deu R$ 1.903,98 para baixo, ele também está isento de imposto de renda do 13º.
Agora, se o valor do benefício, o valor total dos seus benefícios de 2021 está acima desse valor limite de isenção, então o que passar desse limite será usado como base, como cálculo para apurar o imposto de renda desse aposentado. Ele continua sendo isento dessa parcela, mas o que passar disso será utilizado para o cálculo do imposto de renda que ele irá pagar. Então, essa parcela para esse aposentado com mais de 65 anos é uma parcela ou um tipo de rendimento isento ou não tributado. Existem vários outros tipos de rendimentos isentos e não tributados, como saque de FGTS até um determinado limite, ou valores de bens recebidos como herança ou indenização por acidente de trabalho e muitos outros mais. Nós vamos falar mais sobre isso no vídeo Rendimentos Tributados e Não Tributados. Como se verifica o valor total do imposto que deve ser pago? Através da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que geralmente é feita nos meses de março e abril de cada ano, mas sempre com as informações do ano anterior. O cálculo do imposto de renda, ele considera as faixas salariais dos rendimentos recebidos, ou seja, quem teve rendimentos maiores pagará mais imposto e quem teve rendimentos menores pagará menos imposto. No final da declaração, após preencher todas as informações, o sistema vai calcular qual o valor que você tem a pagar ou o valor que você tem a receber como forma de restituição. O que é a Declaração de Imposto de Renda? É um documento da Receita Federal que você preenche com várias informações pessoais e familiares, como seus dados pessoais, quanto dinheiro ou rendimentos você recebeu no ano anterior, quais eram os seus bens no dia 31 de dezembro do ano anterior, quais eram as suas dívidas. É praticamente um raio-x da sua vida. E você faz o preenchimento dessa declaração e envia para a Receita Federal. É importante lembrar que a declaração é um ajuste, o nome já diz, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Por quê? Porque geralmente a maior parte do imposto já foi descontado dos seus rendimentos, ou seja, foi retido pela fonte pagadora, por quem te pagou. Se você tem um emprego e recebe o seu salário acima de um determinado valor, você pode observar que vai vir no seu contra-cheque um valor descontado de imposto de renda. Esse valor ficou retido para pagar o imposto. Por que isso? Para que você não tenha que pagar o montante de uma vez só na época da apuração, que é na época da declaração do imposto de renda. E isso acontece com a maioria dos rendimentos que são tributados. Você já recebe esse valor do rendimento, mas ele já vem descontado o imposto de renda porque já ficou retido na fonte pagadora, por quem te pagou. Então, a declaração, ela é o acerto final, é o ajuste final. Ela vai dizer o valor exato que você tem que pagar imposto. Então, se tudo que foi descontado de você, dos seus rendimentos, se foi descontado um valor acima do que você tem que pagar, ou seja, foi descontado nas fontes mais do que você tem que pagar de imposto, então você vai fazer a declaração e você vai receber o que você pagou a mais como forma de restituição. Mas se de tudo que foi descontado dos seus rendimentos, o valor foi menor do que o que você tem a pagar de imposto, então no final da declaração vai ser emitido um documento chamado DARF, que é para você pagar o que falta ou o que faltou do valor do imposto de renda. Nós vamos falar muito mais da declaração pela frente. Te espero no próximo vídeo, que será sobre quem é obrigado a fazer a declaração e quais são os valores limites de isenção. Até lá!